tudo bem? Como vocês estão? Meu nome é Marli Barbosa e nós estamos trazendo para o nosso canal um novo quadro que se chama Pode Crer. E eu tenho certeza que nós vamos ter nesse novo quadro sempre uma pessoa entrevistada, uma roda de conversa, na verdade, né? Nós vamos estar sempre conversando e podendo aprender mais da palavra do Senhor, tirando experiência para nossas vidas e também para a vida daqueles que estão nos vendo, né? Com certeza. E hoje eu estou aqui nesse primeiro vídeo, esse primeiro quadro, eu estou aqui com um... Não, vai, segue. Depois a gente corta. Ah, tá. E hoje, nesse primeiro episódio, eu trouxe um convidado. Nesse primeiro episódio, eu trouxe um convidado, né, muito especial para mim. Ele não vai gostar que eu disse isso, mas enfim, ele é muito especial mesmo, porque se não fosse muito especial, ele não estava sendo entrevistado hoje. E sendo o meu primeiro para dar abertura nesse novo quadro do canal. E então, com vocês... Tchan, 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 tchan. Como você está? Tudo bem, Marli? Tudo bem. E você vem diretamente da onde, meu filho? Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Né? Uma grande satisfação. Eu que me sinto agradecida. Fazer parte desse primeiro episódio aqui do Pode Crer, é isso? Isso, exatamente. Que bom que você lembrou, né? Fiquei nervosa e acabei... Claro, um convidado como esse, gente, vocês não têm noção de quem é o Márcio. Sabe quem é o Márcio? O Márcio é quem pegou no pé da Marli para começar esse novo quadro aqui no canal dela. A Marli, como vocês já devem conhecer, é uma pessoa fantástica, uma pessoa especial que sempre está levando a palavra de Deus para o próximo, né? Então, meu filho, e hoje nós vamos falar de um assunto muito, muito interessante, né? Tem tudo a ver com o nome do novo quadro. Como que é? Pode crer. Pode crer. Olha que coisa interessante. Mas antes eu quero que você se apresente, meu filho. Então tá certo. Meu nome é Márcio, sou de Cascavel, Paraná. Sou primo da Marli. Então, assim, a gente tem... enfim, muita coisa aqui para conversar, né? Um pouquinho, vou dar só um panorama de quem eu sou, né? Então, Sim. nascido em Cascavel mesmo, né? Em 84. Sim. E sempre trabalhei no comércio, né? Estudei em Cascavel, né? Me formei em Cascavel na área de desenvolvimento de sistemas, né? E sempre trabalhei no comércio e por muitos anos, né? Trabalhei 20 anos na empresa do ramo do varejo, e em 2017, né, eu decidi largar a carreira de CLT para abrir o meu próprio negócio. Então, de 2017 em diante, aí eu estou atuando como empreendedor. Né, eu decidi realmente colocar o meu sonho de empreender, né, e Sim. a todo custo, né, a gente vem trabalhando e lutando para conseguir realizar o nosso sonho. E tem sido fácil, meu filho? De jeito nenhum, né? A vida de empreendedor, que para você que nos assiste aí, que é empreendedor, você sabe muito bem, né, do que eu estou falando. A gente são desafios constantes, né? Sim. E a gente vem buscando sempre, enfim, colocando aí tentando conquistar, tentando fazer a coisa acontecer, né? Enfim, trabalhando, né? Tentando gerar empregos, né? Muitas vezes aí tentando romper aí os desafios diários, né? Que a gente tem com impostos. São muitos desafios aí que a gente encontra como empreendedor. Sim. E eu achei muito interessante porque a história do Márcio, claro que a gente vai resumir porque ela é muito, né, extensa, né? Extensa. E ela é muito bonita. Porque assim, por que eu tenho orgulho de estar nessa conversa com ele? Porque assim, eu conheço ele. Eu sei quem ele é. Eu sei que eu tô
falando com uma pessoa que é real, que é de verdade, que não é uma ficção, que não é nada inventado, que não foi, não, eu vou dizer que eu sou assim. Não, ele é o que nós vamos falar aqui. E o interessante que cabe muito bem dentro dessa nossa conversa, uma passagem bíblica, aonde, porque assim, ele teve um recomeço dentro dessa empresa, né? A primeira... Você quer falar um pouquinho? É isso mesmo. O que acontece, conforme eu falei para vocês, em 2017, né, eu decidi iniciar minha vida como empreendedor. E de lá para cá, né, no começo do negócio, né, por exemplo, eu investi um sonho de 20 anos. Né, então foram 20 anos de trabalho investido nesse negócio. Então, assim, eu me dediquei ao máximo, né? Me dediquei, assim, coloquei tudo que eu tinha no negócio, né? E logo mais eu vou estar falando para vocês. Então, o que acontece? O empreendedor, ele, ao longo do tempo, ele encontra desafios, né? E um desafio muito grande que a gente teve aí durante esse intervalo, hoje, né, enquanto a gente grava esse vídeo, nós estamos em 2024, né? 2024. Hoje é dia 17 de março de 2024. Sim. Né? E o que acontece? Lá em 2020, né, o nosso negócio já estava acontecendo e a gente enfrentou ali o período da pandemia. Né? Então todo mundo sabe aí, para quem... Todo mundo sabe como foi o comércio, né, durante essa fase. Então, muitas vezes lá você estava com o seu negócio, com o seu comércio fechado, né? Aconteceu lá o lockdown em 2020. Né? Então, no meu caso, eu fiquei por 14 dias, né? A gente tinha uma loja, era uma loja de acessórios para ciclismo. Então, a gente ficou por 14 dias com as portas fechadas, né? Então, despesas para pagar, aluguel para pagar, funcionário, fornecedor. Então, um leque enorme ali de obrigações mensais que a gente tinha que cumprir e de uma hora para outra você fechou a empresa, né? A gente não tinha mais caixa para conseguir continuar honrando os compromissos, né? Então, lamentavelmente, nesse período, logo após ali final de 2021, aproximadamente, a gente foi obrigado a fechar a empresa. Né? Sim. Não tinha mais fôlego para tocar o negócio. Né? Sim. Então, empresa nenhuma, se não tiver venda, se não tiver faturamento, empresa nenhuma sobrevive. Sim. Né? Então, de lá para cá, a gente tentou se reinventar. Né? Qual foi a nossa decisão? Digo a nossa porque eu e minha esposa, a gente trabalhava juntos, né? Então, a gente decidiu, viu que aquela situação ali já não tinha mais como continuar acontecendo, se sustentando, né? Então a gente pensou, bom, nosso negócio era acessórios e vestuário para ciclismo, né? Então a gente pensou, a gente vai ter que se reinventar. Né? Então a gente trabalhava vendendo marcas de outras empresas, marcas famosas de outras empresas, né? Sim. Então nesse momento o que a gente viu? A gente vai ter que criar o nosso próprio produto. Então foi ali que nasceu a ideia, né, a gente foi se especializar, né, tentar entender como que era o mercado de confecção, como que funcionava a produção de vestuário, no nosso caso era vestuário esportivo, né, para ciclismo. Então a gente procurou o Senai. Então foi assim um momento muito importante na nossa carreira, porque nessa fase que a gente vivia, né, a gente começou a enfrentar uma crise muito grande, Margarida. Né? Então a gente foi buscar encontrar um curso, né, especialização para começar a construir um plano B, exatamente, um plano B. Então ali naquela fase a gente conheceu os cursos do Senai, o qual eu recomendo e são cursos de excelência, sabe? Sim. Eu realmente não conhecia isso antes e a gente tomou conhecimento dos cursos do Senai, cursos gratuitos do Senai. Você veja que coisa interessante, né? Exatamente, isso é uma muitos coisa, não levam em conta, muitos nem conhecem, nem conhecem. nem têm conhecimento. E gente, nós vamos ir um dia lá no
lá na tua empresa, né? Faço Para questão. nós mostrar o trabalho deles. É um trabalho realmente assim que dá gosto de ver. Obrigado, fico feliz de ouvir isso, Marlene. Sim. E realmente a gente vem trabalhando com muita dedicação, com muito Muita amor naquilo dedicação. que a gente vem É fazendo. peças únicas feitas com todo o amor e carinho, não é, Márcio? Realmente, é um produto que a gente precisou entender como que funcionava o mercado, né? Então, desde o tecido é um tecido com uma qualidade, com proteção solar. Da nossa região, né? Nossa região, na verdade, o Brasil, né? O Brasil é um, né? um país tropical. Uhum. Então, assim, o sol, para quem pratica atividade ao ar livre, tem que ter esse cuidado com a questão da pele, né? Então, é um tecido com proteção solar, né? Um tecido fresquinho, então não pode ser qualquer tecido, né? Para quem pratica esporte sabe bem do que eu estou falando. E aí a gente teve que ir atrás de fornecedores, buscar quem poderia fornecer para nós esses materiais, né? Então começou ali assim um trabalho de formiguinha, um recomeço. Recomeço, que coisa linda. Sempre dá tempo de recomeçar, não é, Márcio? Com certeza, sempre dá tempo. Enquanto nós tiver vida, nós podemos sim recomeçar. Exatamente. E os desafios não param, não param. Cada dia é um novo desafio. Cada dia um novo desafio. Exatamente. E Márcio, deixa eu te falar, seria possível esse recomeço sem fé? Olha, Deus nos colocou à prova de que sem Ele nada é possível, né? Inclusive, né, a gente passou por muita dificuldade nessa fase. E eu ouvi uma frase há pouco tempo que dizia o seguinte: o deserto não foi feito para morar. É passagem, é lugar de passagem, não é lugar de moradia. Exatamente. Deserto é lugar de passagem. É só para você armar uma tenda, no máximo armar uma tenda e no dia seguinte desmanchar essa tenda e seguir em frente. É isso? É isso. É por aí. É como o povo do Senhor fez, se bem que eles ficaram lá 40 anos, né? Dependendo da ocasião, vai ficar mais tempo no deserto, se nós não tomar uma posição, se nós parar, se entristecer, porque assim, é normal, diante de uma situação que nem ele estava contando, que aconteceu, né, na pandemia, o que aconteceu, muitas pessoas, eles entraram na caverna e não conseguiram sair, e nós não estamos aqui criticando, né, Márcio? Nunca vamos criticar, porque como aquele velho ditado que diz que cada um sabe aonde está o seu calo, aonde o sapato aperta, né? Então, o Márcio, graças a Deus, conseguiu, mas teve um abalo, não foi, meu filho? Teve. É normal, não adianta nós querer dizer, não, ninguém é super-homem, super-mulher, não, eu não senti nada, não, deu tudo, não. Para hoje ele está aqui falando sobre esse assunto, porque também se ele não tivesse suportado o calor do deserto, caminhado, armado só tenda, se ele tivesse construído uma casa lá no deserto, poderia ser que ele não estaria hoje aqui. Mas ele entendeu que o deserto era só um lugar de passagem. Você entendeu, né, Márcio? E que precisava lutar, né? Precisava lutar. Inclusive, Marli, você colocou um ponto ali, né? Não julgar. Não julgar. Porque cada as causa pessoas, é uma causa. As pessoas muitas vezes não entendem o quanto aquele empreendedor, seja quem for, seja a senhora que faz bolo dentro de casa, seja o pipoqueiro da rua, seja o borracheiro. Todos eles têm seu valor e a sua importância. Exatamente. E aí, algumas vezes, você vê o comerciante fechando as portas do seu negócio. É natural que algumas pessoas falem, olha lá, fechou uma administração, não soube tocar o negócio. Então, assim, muita coisa acaba algumas conversas a gente acaba, graças a Deus não escutei, mas assim, a gente ouve de outras situações, sabe? E tem uma frase, inclusive, quando eu estava desmontando a minha loja, pra gente começar algo novo, né? Não sei se você vai lembrar disso, Maria. Eu tirei uma foto da minha sala toda desmontada, né? Os móveis que a gente tinha construído com tanto carinho, né? Montado com tanto carinho. Tudo desmontado, né? Tudo, enfim, tudo no chão, né? Sim. E aí eu tirei uma foto daquela situação e falei, eu vou registrar isso aqui para mim não esquecer.
Eu me E naquele lembro. momento, você lembra o que eu escrevi? Eu coloquei assim, ó. Desconstruir para reconstruir. Você lembra disso? Lembro. Uhum. Então, é assim, foi um momento que... E é o que realmente aconteceu. Gente, olha como que nós decidimos. Porque quando nós decidimos, Márcio, meu filho, quando nós tomamos uma posição, o Senhor também, ele toma uma posição. Porque assim, dependendo da nossa posição, eu até queria aqui abrir um parênteses aqui no meio da nossa conversa, para ler uma passagem bíblica aqui, onde diz assim, ó, em Marcos 9, 23, diz assim, ó, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Márcio, se tu podes crer, Jesus, porque a pessoa que veio até Jesus disse para Jesus assim, ó o que ele disse para Jesus, tu podes fazer alguma coisa? Ele tinha trazido um filho com problema para Jesus. Olha o que ele disse para Jesus. Tu pode fazer alguma coisa? Daí Jesus disse, se tu puder crer, eu posso fazer. Quer dizer, a fé é o que faz acontecer o milagre. E também quero, agora há pouco eu me lembrei, né, aqui em João, olha só o que diz aqui, a ressurreição de Lázaro. Tem uma questão que tem tudo a ver com a nossa conversa. Lázaro 11, 39, Jesus disse assim, ó, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus disse para Marta, tire a pedra, tirai a pedra. Jesus disse ali na ocasião. E Marta foi lá e colocou um empecilho. Jesus, como assim? Tirar a pedra? O defunto já está indo para o 4º dia que ele está enterrado. Se o Márcio tivesse colocado um empecilho e não tivesse feito a parte dele, hoje tu vende. Para todo o Brasil você envia, né, Márcio? Sim, esse novo modelo de negócio, a gente, naquela fase ali, a gente entendeu que o comércio de rua, o comércio local, não atendia mais, porque com a questão da pandemia lá atrás, o comércio se remodelou. Uhum. Então, o comércio físico perdeu um pouco a força e o comércio digital ele cresceu muito. Uhum. Né? Então, a gente viu essa situação e falou, a gente precisa se reinventar, se recriar, renascer. Né? E aonde entra a questão? Se tirar essa pedra é fazer a minha parte. Quando eu e você fazemos a nossa parte, o Senhor faz a dele. Mas enquanto nós não tomar posição e fazer a nossa parte, se nós começar a reclamar e criar, se por exemplo o Márcio começar a se maldizer, ou maldizer alguém, né? Ah, meu Deus, olha essa situação, essa crise, essa pandemia, acabou tudo, não tem mais esperança. O que teria acontecido? Né? Hoje tu estava com a tua empresa? Dificilmente, né, Marga? Porque aí nessa fase a depressão ia bater, né? Ela bate na porta de todos nós. Muita coisa. A gente poderia perder um pouco aquele vigor, aquela vontade de querer continuar, né? Mas Deus é fantástico, ele não deixa isso acontecer. Quando nós tomamos uma posição. Porque mesmo com a pouca força que a gente tiver, porque assim, às vezes a gente tem uma fé tão pequenininha que nós achamos que ela é pequenininha, né? A gente diz assim, nossa, mas não dá para nada. O que eu tenho não dá para nada. Mas se eu e você exercitar aquela pequena fé, ela vai se tornando... O que a Bíblia diz? Que se nós tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para esse monte passe daqui para lá e o monte vai passar. Essa fé do tamanho de um grão de mostarda quer dizer que ela é exercitada, o grão de mostarda é o menor dos grãos, né? Mas vocês já viram o pé de mostarda, o tamanho que ele chega a dar? De 2 metros a 3 metros de altura. Então é assim, quer dizer, se a minha fé for exercitada, porque a fé, Márcio, sem fé é impossível agradar a Deus, a Bíblia diz.
Sem fé não tem milagre, sem fé não acontece nada. Sem mim, o Senhor diz que nada nós podemos fazer. Mesmo até quando o homem, a mulher, pensa que ele está fazendo tudo por força dele, ele vai conseguir até uma altura, mas chega uma altura que ele vai desanimar, ele vai parar no meio do caminho, quando ele está sozinho na força do braço dele. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa com a nossa força, né? E nós achamos que podemos e vamos e conseguimos. E às vezes, porque às vezes você pode dizer, não, mas fulano lá, ele não crê em nada e ele tá lá no topo. Vai olhar, passa-se um tempo, você vê nos noticiários o que aconteceu com fulano ou fulano que não tinha fé. Não existe mais. Então, assim, é bem sério essa questão da fé. Por que que nós estamos falando dessa... Porque esse quadro tem tudo a ver com a questão de crer, né? Não é? Sim. Como é o nome do quadro? Pode crer. Pode Isso. crer. Nós podemos crer. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, Márcio. E você é um exemplo disso, meu filho. Obrigado. É um exemplo. Eu tenho uma admiração muito grande por ele. Porque assim, dele, eu sei quem ele é. O homem íntegro, honesto, o pai de família, o marido, o pai, o filho, o primo. Eu sei quem o Márcio é. Então dá gosto de estar falando com uma pessoa que não é aquela ficção, sabe? Aquela coisa mentirosa. Não, o que ele está dizendo é o que ele viveu, é o que ele vive, e o amor e o carinho que eles fazem em cada peça é impressionante. Márcio, vocês chegam a ficar até que horas, às vezes, da madrugada vocês chegam a ficar? Hoje a gente vem controlando um pouco mais essa questão de horário por conta da saúde. Mas eu já tive dias de ver o sol nascer, Maria. Não foi uma nem duas vezes. Detalhe, o Márcio estava tirando a pedra, fazendo esforço para criar resistência, para criar fé. E enquanto isso, o Senhor estava preparando tudo à volta. Mas se você não tivesse, cruzasse os braços simplesmente... Nada disso a gente não conseguiria dar sequência, né? A gente faz a nossa parte e o Senhor faz a parte dele. Tudo é possível, sim, Márcio, aquele que crê, meu filho. Todas as coisas são possíveis aquele que crê. Porque assim, o Senhor diz que enquanto Ele é o guarda de Israel, é Ele que cuida de nós, é Ele que se preocupa. Mesmo assim, ó, gente, é muito incrível, né? Porque a gente pode pensar, porque assim, o incrédulo, porque esse quadro, ele vai alcançar tanto nós não estamos criticando de forma nenhuma, porque o incrédulo, que a gente diz incrédulo, é porque ainda não conheceu. Porque ele, quando passa a conhecer, talvez um dia ele vai ouvir essa conversa e ele vai dizer, nossa, mas é interessante, eu vou procurar saber, né, como que é esse negócio de crer, de fé, né, e ele vai, né, pode tocar alguém que está a finalidade, né, não é criticar ninguém. Eu já tenho tanta coisa ruim aí para fora no mundo, né, a finalidade desse quadro é trazer para os nossos que estão... Os inscritos do canal, trazer esperança, né? Trazer uma palavra de que você consegue dar certo. É só você ter fé e fazer a tua parte, né? Fazer a nossa parte, exatamente. E esse quadro que você está trazendo aí pro seu canal, Maria, é algo assim que eu realmente tinha muito desejo de ver você abordando isso, sabe? A gente conversava muito assim entre família, nos bastidores aqui, né? Sim. E eu falava para ela, Maria, mas por que você não você tem tanta habilidade, né, com a palavra divina, e por que você não faz isso? Você vai trazer pessoas novas, trazer situações diferentes, assim como a minha, amanhã pode ser de outra pessoa. Isso vai estar ajudando pessoas lá na frente. Você vai estar levando a palavra de Deus para mais pessoas. Então, Márcio, quero deixar registrado aqui nesse dia, que realmente meu maior incentivador para esse quadro está aqui, ó. Por isso, então, eu decidi convidar ele para...
é incrível como que Deus prepara as coisas, meu filho. Eu tinha um Não desejo tinha, tão grande. não tinha como não ser, né, pessoal? Vocês que conhecem a Marli, não tem como ela deixar de fazer um trabalho desse aqui. Porque A internet está aí para ajudar muito a vida das e pessoas. a vontade da gente, apesar de eu ter esse jeito, né, Márcio? Já vocês vão me conhecendo aos pouquinhos, né? Esse jeito meu, assim, meio que fala com as mãos e com tudo misturado, mas a finalidade é abençoar vidas. Querer que outras pessoas também conheçam esse Deus tão grande, esse Deus que mudou a minha história. E que eu tenho plena convicção que vai mudar a história de muitas pessoas também, Márcio. A minha também. A tua também mudou, né? Com certeza. Com certeza. O Márcio, ele é um dos homens que... Porque eu não vou trazer nesse quadro nenhuma pessoa que ela tiver caráter duvidoso. E ele, olhem bem para ele. Ele é um homem de caráter, né? Eu vejo as pessoas falar de moral e não sei mais o que, mas o caráter de uma pessoa não... Ou ele tem ou ele não tem. Entendeu? Ele já nasce. Eu conheci ele de pequenininho. Bem pequenininho. E ele nunca mudou. Ele é sempre essa mesma pessoa. Do jeito que ele me trata, ele trata a criança, a jovenzinha, o ancião, né? No caso, meu pai podia estar aqui. Nossa, mas em algum lugar ele vai estar vendo esse vídeo aí, ele vai estar acompanhando esse momento aí. Aí é uma outra questão, aí fica para um outro... Essa conversa aqui que ele acabou de falar é polêmica. E não vou dizer que não vai ter uns assuntos polêmicos, mas nunca ofendendo ninguém, nem maltratando. Mas aqui nós fechamos não abrimos um parênteses, nós fechamos um parênteses nesse assunto, porque é um assunto muito, muito crítico. E temos uma regra na Bíblia sobre essa questão. Então, esse assunto nós vamos... Quando eu for lá em Cascavel, Márcio, lá na tua empresa, para mostrar lá o trabalho de vocês, que nós vamos ter eu tenho certeza que vai ter gente que vai querer ouvir o Márcio de novo, aí nós vamos falar mais. Mas voltando sobre crer, meu filho. Hoje você pode, sobre tudo que você viveu, você pode deixar aqui para nessa conversa nossa. Eu quero que você diga aqui para os inscritos do canal que se houver alguém que está pensando em desistir, que está passando por uma situação extremamente desagradável, tem jeito? Com certeza tem, Marli. Jesus disse, né? Ele diz que quando houver aflições, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é isso? Exatamente. Então, bem lembrado, meu filho. Esse é interessante. Depois a Marli me ajuda a checar aqui qual que é o livro certinho. Porque eu guardei essa mensagem para mim, né? E para você que enfrenta uma dificuldade na sua vida, né? Seja lá, se você é um empreendedor, ou seja lá qual é a situação que você enfrenta hoje em dia, né? A gente tem que continuar trabalhando e vivendo o processo, certo? Então, se você tem um objetivo na sua vida e você não está conseguindo atingir aquele objetivo, né? Não se preocupe, continue trabalhando, continue vivendo aí o seu dia a dia, porque a gente precisa viver o processo, sabe? Eu costumo dizer, Marli, que por mais desafiador que tem sido, né, a situação de você ter que se reconstruir, né, tentar se reinventar, fazer algo novo, né, você tem que tirar, assim, ver o lado positivo disso tudo. Sim. Né? Porque hoje eu vejo coisas que antes de passar por esses desafios que a gente enfrentou nos últimos anos, antes eu não enxergava. Então, a situação que
quando você se coloca à prova, você tem que encontrar forças para você vencer aquele momento, para você vencer aquela fase que você está vivendo. Né? E é ali que muitas vezes as pessoas elas vão se encontrar, na realidade. Você vai encontrar um poder que você tinha que antes você nem imaginava que você tinha, sabe? Foi criando resistência. Resistência. Né? Eu, nessa fase que eu passei, eu procurei ajudar mais as pessoas, sabe? Com o mínimo que eu tinha. Se né? Colocar mais no lugar do próximo. Eu me coloquei no lugar do próximo e a gente passou por uma fase muito difícil e eu falei, poxa, será que aquela família também está passando pela mesma dificuldade que eu estou? A gente olha com outros olhos, né? Com outros olhos. Quando a gente esteve naquela situação, né? Exatamente. Aí eu criei acho que eu vou me estender muito falar aqui agora, mas eu comecei a fazer um trabalho voluntário lá na região onde eu moro para ajudar outras famílias, sabe? E aquilo me trouxe assim um prazer, uma vontade tão grande de continuar fazendo aquele trabalho, sabe? E é algo que eu nunca tinha imaginado, né? Que eu poderia fazer antes. Então, são situações assim que eu até, não sei se é exagero ou força de expressão, mas eu costumo dizer que toda pessoa devia passar por um momento de crise em algum momento da sua vida. Para ele aprender. Para ele amar o próximo. Pôr em prática. Pôr em prática o amor. Porque o apóstolo Paulo fala sobre essa questão. Ele diz para nós não amar só de língua, mas de fato e de verdade. Porque amar de língua quer dizer, nossa, eu me condoo com aquele que eu estou vendo passar por uma situação difícil. Mas outra coisa é eu ir lá com ele e dizer, coloco aqui o meu ombro debaixo do teu braço, eu vou passar junto com você. Entendeu? A diferença em eu. Quando o apóstolo Paulo diz que é para amar não só de língua, quer dizer, não é só de fala. Nossa, que difícil que está sendo lá, né, meu vizinho, sei lá quem. Mas simplesmente eu me condoo ali. Mas outra coisa é fazer o que você disse que passou a fazer, né? Exatamente. E aí você sente, aí verdadeiramente tu está exercitando a tua fé. Verdadeiramente, porque nós temos, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, eu acredito assim, eu prefiro acreditar que a maior parte da humanidade, Márcio, é de gente boa. A minoria, porque às vezes você escuta a pessoa dizer assim, mas tá tudo perdido mesmo. Não é assim. Tem que filtrar, a gente tem que filtrar muita coisa. Sim, a minoria é de gente má. E a maioria são de pessoas boas. Pessoas que se importam com o seu próximo, sim. Às vezes só precisa ser despertado dentro dele. Exatamente. Né? Você despertar. Você não tinha ainda, mas agora foi despertado. E às vezes, olha que interessante, Deus às vezes permite situações na nossa vida que é para poder despertar isso dentro de nós. E nós passar a olhar para o próximo com os olhos de Jesus. Que eu também tenho uma situação sobre essa muito forte aqui. Que também fica para uma outra ocasião. Ixi, temos muito tem bastante assunto, vai ter muito episódio vindo aí. Muito episódio vindo aí. E esse tá meio assim, da minha parte, porque o Márcio tá bem tranquilo. Mas eu no início da conversa ali, eu tava bem, né? Tava nervosa? Não sei, deu uma pane aqui, né? É a estreia do novo quadro. É a estreia, exatamente. É isso aí. Mas assim, porque a gente tem responsabilidade. Isso é bom, né? Não é se preocupando com o nosso escrito do outro lado, né? Porque a gente realmente quer passar uma mensagem, não uma mensagem falsa, de aparência, não, tudo bonitinho. No meio dessas nossas conversas que vão ter por aí, os outros episódios, vocês vão ver que nós somos gente como você. Estamos sujeitos a, no meio do programa, quebrar a xícara. Vai ter corte. Tem que mostrar a realidade. A realidade de como a gente é. A gente não é aquela coisa, mas como ela é bondosa, como ela é querida. Eu costumo dizer, né, Maria? A gente é comedor de feijão. Claro, meu filho. Que negócio é esse? Come também. Outra coisa, comemos outra coisa, comedor de feijão. Querer, né? Que pareceu que... E sabe que isso tudo tem a ver porque a questão da pandemia, ela
de alguma forma ela nivelou, ela deu uma nivelada assim no ser humano. É, verdade, meu filho. Né? Mostrou que ninguém é diferente de ninguém. Ninguém. O que tinha dinheiro passou pela enfermidade e não sobreviveu. O que não tinha dinheiro passou pela enfermidade e não sobreviveu. Estou aqui fazendo uma comparação. Quero dizer que muitos sobreviveram, mas eu só quis colocar que a questão do dinheiro não fez diferença na pandemia. Na pandemia, nós não dependíamos do dinheiro para poder sobreviver. Ela levou tanto ricos como pobres. Exatamente. Então é por isso que, verdade, meu filho, você fez uma boa colocação. E depois da pandemia, pós-pandemia, acho que o ser humano ficou melhor. Ficou, com certeza. Fez repensar, né? Fez repensar. Não foi só para o mal a pandemia, foi para a bênção também. Todas as coisas, o Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas, as boas e as más. É para tornar o ser humano melhor. Porque de tempos em tempos, o Senhor olha aqui para a terra e diz, meu Deus, mas todos, cada um cuidando da sua vida, dos seus afazeres, enfim. E daí acabamos esquecendo de Deus. E Deus diz para nós buscar Ele, meu filho, em primeiro lugar. E às vezes o ser humano, porque da natureza humana, corre daqui, corre de lá, faz e acaba deixando o Senhor terceiro e quarto lugar. Quando lembra, isso não é bom para o nosso Criador. Então nós estamos se aproximando aqui do final, né, dessa conversa, né, e eu quero aqui reforçar sobre a passagem que nós falamos, né, sobre tirar a pedra, porque quando nós tiramos a pedra, o que é mais difícil de fazer? Tirar a pedra ou ressuscitar o morto? Ressuscitar o morto. Claro, né? Óbvio. Por mais que aquela pedra do sepulcro lá não era uma pedrinha qualquer, era uma pedra enorme, né? Tinha que haver ali toda uma mobilização da parte das pessoas. Não era uma pessoa só que ia remover a pedra, mas quem ia fazer o milagre, que era retirar Lázaro lá de dentro, era o Senhor Jesus. E detalhe, por que 4 dias? Porque a crença na região era de que até o terceiro dia a alma da pessoa que havia morrido estava por ali, ela podia entrar de volta. Então o Senhor esperou o impossível para dizer, ó, é realmente um milagre. Esperou o 4º dia para remover a pedra, para retirar Lázaro para fora, porque só Deus podia fazer aquilo. Então, assim, dizer para você que faça a tua parte, que é crer, que se esforce, que o Senhor vai fazer a dele. E eu quero aqui, nós estamos chegando ao final dessa conversa, e eu quero agradecer você, Márcio. Eu que agradeço, mãe. Obrigada, tá, meu filho? E eu tenho certeza que nós teremos outras conversas, né? E quero te pedir para você deixar uma palavra para os nossos inscritos, uma palavra que eu tenho certeza que vai trazer motivação para que eles não desistam e não parem dentro dessa nossa linha aqui de raciocínio de tirar a pedra. Tá certo. Mais uma vez quero agradecer então pelo convite, né? Fico feliz de estar participando aqui Nós dois somos gratos. Da estreia desse novo quadro. Sim. Né? Uhum. E para quem nos assiste, nos acompanha, né? Dizer, não desista. Por maior que seja o seu desafio, né? A gente precisa viver dia após dia, né? Para conseguir atingir os nossos objetivos, né?
muitas vezes os nossos objetivos estão distantes, a gente talvez esteja longe de concluir os nossos objetivos, mas a gente precisa viver o processo, né? Uma escada onde você precisa subir degrau por degrau até conseguir chegar na última fase da escada. E quando você chega na última, você descobre que às vezes tem mais um lance de escada e você tem que continuar subindo, né? E o interessante, Márcio, desse que me veio agora a memória desse subir cada degrau, é que nesse subir cada degrau, tu vai exercitando, né? Ali a tua força, tu vai exercitando, no caso, a tua fé, né? Porque cada degrau desse tem ali as suas, que vai encontrar pela frente as suas lutas, as suas provações, né? Mas não podemos parar. Não podemos parar. Muitas vezes você está quase chegando lá naquela último degrau da escada, você tropeça, você cai, uns 2, 3 ali, você não tem problema, segura. Retorna de novo. Retorna, dá uma respirada, né? Exatamente. Né? Mantém ali a tua atenção ali, continua subindo, né? Sempre. Vai ter horas que vai ter horas que vai dar vontade de sentar para dar uma descansada. Com certeza, isso precisa. É preciso. Isso precisa. E o meu esposo não está aqui, ele podia falar muito bem disso, mas quem sabe numa outra conversa. Eu quero ver ele sentado aqui. Eu quero ver ele sentado aqui. Vai ver. Tá ouvindo aí, seu Mário? Vai ver, tá ouvindo aí? Eu tive coragem de vir aqui, eu quero ver se você também tem que... E eu sei que tem, viu? Ele tem. Então ele ia poder explicar melhor, mas sobre essa questão, o soldado, ele vai ter horas que ele vai ser ferido e ele vai sair dali. Vai ter muita história boa vindo Ele vai aí, sair da frente de batalha, mas não é porque ele foi covarde, não, é porque ele foi ferido. Então tem ocasião que nós vamos ter que passar para trás, deixar outro na frente, né, para ser curada as feridas ali e daí voltar de novo para frente da batalha. E assim você, meu filho, eu me comovo porque eu sei que ele é um guerreiro, um lutador e, acima de tudo, um pai amoroso, um esposo que ama a sua esposa, como Jesus disse, para amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. E ele é esse esposo. Então, dá orgulho e gosto de conversar com alguém assim, né? Viu, Márcio? Olha quantas qualidades, meu filho do céu. Dá orgulho ter uma pessoa dessa na família, gente. Márcio, nós dois somos suspeitos, gente. É porque é tipo mãe e filho, entendeu? Se a tia escutar isso, não vai dar problema? Não. Mas é que assim, ele é um ser realmente que deu de muito testemunho. E, claro, né, meu filho, nós vamos ter outros encontros como esse, né? E sabe, enquanto você finalizava, eu estava pensando, Marli, em outros tempos, né, antes de a gente enfrentar isso tudo, né, alguns desbloqueios foram feitos. Eu penso assim, alguns desbloqueios aconteceram para que eu tivesse coragem de me abrir, tentar ajudar outras pessoas, né, seja de forma, enfim, tentar ajudar outras pessoas. Sim. Né? Então, isso nos encoraja, sabe? O fato de eu estar aqui sentado, conversando com você, abrindo, né, a minha vida aqui para quem nos assiste, né? É uma coisa... No passado eu jamais teria feito isso. Porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada. Verdade, entende? meu filho. E eu no passado eu jamais estaria sentado aqui conversando com você dessa forma. Para você ver como que as coisas que Deus prepara e faz na vida da gente é para que cada dia nós melhoremos. Porque tudo, essas coisas de bom estava dentro dele, só que ele não conseguia transmitir. E hoje Deus permitiu que ele distribua a outras pessoas o que Deus deu a ele. Porque tem um provérbio muito interessante que diz assim, ó, que o sábio que não diz o que sabe é como a nuvem que passa e não traz a chuva. Entendeu, meu filho? Não adianta, isso é bíblico, tá no Provérbios, não adianta eu saber de um monte de coisa e morrer com aquilo tudo, eu não distribuí, eu não deixei a semente para as pessoas em volta. Então, se Deus deu a alguém sabedoria... A figueira que não deu fruto? É um outro episódio também. Deus ia cortar essa ali. Isso ali era grave. Deus disse, passa o facão. Passa a faca nela. Aí o dono da vinha disse, não, deixa mais um tempo, eu vou adubar
né? E deixa aí. Se vier no próximo ano e não estiver frutificando, aí o senhor corta, mas deixa aí. Interessante, né? Então, assim, nós não devemos guardar para nós o que Deus deu, mas nós devemos distribuir, né? E é o que está sendo feito aqui, né, Márcia? A intenção é essa, é dar um pouquinho, claro que também nós vamos receber, né? Porque muitas vezes nós também vamos ouvir nos comentários, meu filho, coisas que nós não sabíamos. Com certeza. E vai acrescentar. Porque também tem outra questão em Provérbios que diz assim, ó, a demonsta, aconselha o sábio e ele te amará. Agora instrui o insensato e você vai trazer afronta sobre a tua vida. Então nós estamos dispostos a ensinar um pouquinho, né? Claro, um pouquinho, porque todos têm alguma coisa para ensinar, mas também para ouvir e aprender, né? Porque ninguém é tão sábio que não tenha nada para aprender, ou ninguém é tão burro que não tenha nada. Burro acho que não é a palavra, né? Mas enfim, que não tenha nada para aprender. Mal instruído que não tenha nada para ensinar. Entendeu? Sim. Deu para entender ou eu confundi tudo? Se eu confundir tudo, depois eu esclareço num outro episódio, tá bom? Todo mundo tem algo a repassar para o próximo. Né? Exatamente, meu. Todos nós temos alguma coisa para aprender. Isso aqui que está acontecendo é algo que estava guardado aí na caixinha. Aí, né? Estava guardado na caixinha. E olha só Estava quase caducando. Quanta Estava coisa quase caducando na caixinha. vai sair aí dessa caixinha. Vai aí. sair. Coisa boa para ajudar as pessoas que assistem. Com a graça assistem. de Deus, né? Vai sair com a graça de também. Deus. Vai sair com a graça de Deus. Temos certeza. E daqui da caixinha também. Porque eu vou querer que ele esteja por perto por muito e muito tempo. Então tá, nós vamos finalizando esse vídeo, né? Sim. Essa conversa. E queremos dizer para você, pode crer, dá certo. Você vai conseguir. Não desista, não desanime. Não é, Márcio? É isso aí. É só você ter fé. Ó, ore, espere e confie. Aí também. Deus é bom ali, tá, né? O tempo todo Deus é bom. Antes de tudo, fé. Antes de tudo, fé. Ixi, nós estamos recheados aqui, ó, de coisa boa. Que Deus abençoe a todos nós e fiquem aí até um próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Marli. Obrigada a você, meu filho. Deus abençoe. Amém. Vou botar o basteiroso.